Salve, mano. Suave, de boa, beleza, tranquilo? Bem, o negócio é o seguinte aqui. Nesse vídeo aqui eu simplesmente vou falar o que eu achei desse quarto filme de Kung Fu Panda e o que poderia ter sido usado para poder melhorar o roteiro e fazer uma animação superior do que essa que acabou sendo lançada. Bem, então sem enrolação, vamos para o assunto principal aqui, né, meu consagrado? Vamos começar pela Camaleão aqui. Se você meio que já assistiu esse filme aí, que eu acho meio difícil não ter assistido, você conseguiu reparar que das 4 tipos de vilão que apareceu nesses filmes que teve de Kung Fu Panda, ela meio que foi a pior apresentada. Porque o Tai Lung ele tem a sua motivação de querer tal coisa que ele estava querendo. O Lord Shin é basicamente um psicopata lunático que gosta de causar caos pelos lugares que ele anda, ou matar por prazer ou por a ganância dele mesmo. Já o General Kai, ele é basicamente um personagem ganancioso. Ele quer ganhar poder porque ele ficou ganancioso com o poder do Shi. Tanto que ele era amigo do Hugo e depois, por causa dessa ganância toda, ele deixou de ser amigo por causa do poder. Teve a batalha que deixou ele preso em tal canto por 500 longos anos. Aí vai desenrolando a história dos filmes lá. Já a Camaleão é o seguinte motivo. Ela basicamente é a vilã malvada do filme que gosta de causar bastante danos. Porque nenhuma escola de Kung Fu quis aceitar ela como aluna. Justamente no verso de animação, onde tem personagem que luta Kung Fu em quase todo canto, meu. Tanto que tem mestre louva-a-Deus, velho. Louva-a-Deus, um inseto que é desse tamanho aqui no máximo, meu. Consegue lutar Kung Fu. Em detalhe, ele não é um aluno, é um mestre forte, por assim dizer. Tanto que ele meio que pega o Po, que é um panda de quase 200 quilos, ele meio que bate e joga, arremessa no chão com força, quase quebrando o osso do coitado, só não quebrou por causa da gordura dele. Ele faz esse nenhum esforço, meu. Consegue ser rápido bastante para ele também nem ser visto, porque não tem treinamento no olho também. Isso porque eu só tô considerando os filmes. Ah, e por falar no filme também, tem um outro mestre que é baixinho. Ele meio que aparece no terceiro filme, é o Mestre Galo. Que é basicamente um mestre que é um galo. Ele não tem medo de enfrentar os outros. Basicamente isso. Tem uma cena em que ele e o Mestre Urso e o Crocodilo vão meio que enfrentar um cara em um barco abandonado no meio do deserto. Não sei como ele foi para lá, mas ele tá lá, aquele barco, por algum motivo do destino. Aí ele meio que vai enfrentar o Kai, meu, que é um cara do nível do Hugo, aí. Ele vai lá sem nenhum medo. Vai na marra, pra cair na mão seca, com as lâminas que ele tem ali, taio. Mas ele acaba perdendo, infelizmente, né, minha gente? Já se eu for considerar as séries, meu, a coisa acaba ficando um pouco pior ainda. Porque ela mostra que tem um sapo, que sabe lutar com Kung Fu. Tem um camarão, que é um samurai. Lá tem uma ostra que luta Kung Fu, mesmo não tendo braço nem perna, ele consegue machucar os 5 furiosos, o Po. E também lá tem uma peixe, velho. Tem uma mestre peixe que conseguiu deixar a tigresa toda quebrada, velho, no meio de um combate. De tanto que ela cortava e quebrava o corpo dela por causa dos treinamentos rigorosos que ela mandava ela fazer. E outras coisas do tipo também que envolvia esforço físico de batalha. Agora, as coisas que mais me decepcionaram nesse filme aqui foi basicamente o que os caras fizeram com o Po e com os 3 vilões anteriores desse filme aqui. Porque assim, ó, no terceiro filme deixou bem claro que o Po meio que virou o sucessor, falei certo aqui, o sucessor do Hugo, ou seja, ele virou o responsável por ficar no cargo dele. Então ele virou o líder espiritual. O cargo de dragão guerreiro não ia ficar com ele depois de alguns anos. Ou seja, ele não seria obrigado a deixar esse cargo agora. Como ele tá novo, ele pode ficar nisso aí por um tempo até longo, meu. Depois que passasse uns 15 ou até 20 anos, quando ele estivesse bem velho, até com uma barbinha crescendo, bem maior que essa que eu tenho, que é bem michuruquinha mesmo. Aí sim, faria sentido ele procurar um sucessor que é jovem, determinado, tem meio que a imponência e também a mentalidade tranquila e calma, pacífica, para ele poder treinar com o tempo, mostrar os ensinamentos que o Palácio de Jade tem a oferecer, o que ele mesmo tem a oferecer, de acordo com as experiências que ele passou enfrentando seus inimigos do passado e também o que ele está enfrentando recentemente depois de décadas sendo um dragão guerreiro. Ele meio que é mostrando como que é realmente ser dedicado com Kung Fu, como que é ter responsabilidade de cuidar de tudo isso aí. Agora com os vilões, tem uma coisa que estragou bastante, que no caso é o que eles fizeram com Tai Lung, Lord Shen e também o General Kai. O Tai Lung em si ele nem foi tão estragado comparado aos outros, porque eles pelo menos deram fala pra ele, mostraram em ação contra os capanga.
O único ruim é que eles, por muita sorte do destino, fizeram a Camaleão desviar de um chute do Tai Lung. O cara que tem a velocidade de um raio, por muita sorte não acertou uma Camaleão que nem sabe Kung Fu. Ela deixou claro no início da animação que ela não sabe Kung Fu. Ela no máximo pode mudar a forma do corpo dela. E mesmo assim ela foi rápida e ágil bastante para desviar de um cara que é no nível de um mestre de Kung Fu quase lendário, rápido que nem um raio, e deu uma linguada e roubou o Kung Fu dele. Até nessa parte dá para segurar mais ou menos, porque como é um poder dela de roubar os outros, dá quase para aceitar. Não dá tanto, mas dá quase para ficar de boa com isso aí. Agora mesmo, o que eles fizeram com o Lord Shen, o General Kai, é uma vergonha. A aparição do Lord Shen é o seguinte: a Camaleoa basicamente abre o portal, aí o Lord Shen meio que tá olhando todo confuso pro lado assim, ali, aí passa 3 ou 5 segundos, ela dá uma linguada, vai na testa dele, ele imita uma galinha, é sério, ele imita uma galinha, um pavão albino imita uma galinha, depois de receber uma linguada na testa aqui. Aí depois o General Kai aparece antes do Lord Shen, pra falar a verdade. É justamente depois que a Camaleoa meio que derrota o Tai Lung, rouba o Kung Fu e joga ele na cela utilizando aquele golpe de paralisar os nervos que ele tem. E detalhe, a animação nem mostra ela roubando o Chi do Kai. Só mostra ele aparecendo, nem com muito detalhe, no portal, mostra lá o portal dourado, o Kai saindo de levinho do portal assim, aí do nada a cena já corta com ela querendo roubar um Shin de um outro mestre, que nunca foi apresentado pro verso, nunca teve o nome mencionado, e outra coisa do tipo. Aí eles só vão aparecer de novo numa cena que quando o Po tá lá vendo a Camaleoa e algo do tipo. E eles nem falam. O Po não vai falar com eles para saber o que tá acontecendo. Eles vão falar com uns mestres aleatórios que tem lá. O Tai Lung também fica bravo, falando que o escolheu a pessoa errada para ser dragão guerreiro e também outra coisa do tipo. Aí depois pula mais pra frente. A Camaleoa meio que já tem o Chi de todos os mestres. Aí tem aquela raposa que no início traiu o Po, mas depois se arrepende, volta lá pra ajudar ele. Não é de muita ajuda no início, mas também acaba ajudando. Aí tem uma hora que o Po fica preso, porque parece que a Camaleoa derrotou ele. Eu não sei se você reparou, mas o Po é meio que o dragão guerreiro, né, meu? O cara que tá do nível do Hugo aí. Eu sei que ela roubou bastante o Chi dos caras antigos, mestres que tem sei lá quanto tempo de vida, de décadas acumulado, porque já estavam mortos, mas meu, você meio que dizer que um cara do nível do Po, que é basicamente um pouco superior, até bem mais superior que o Hugo no auge dele, mas levando em conta que ele não tem aquela forma dragão guerreiro dele lá do Reino dos Espíritos no Mundo dos Mortos, não dá pra citar ainda do mesmo jeito de treino não. Porque o Po também é apelão pra caramba mesmo. Ele basicamente aguenta golpe seco do Tai Lung no primeiro filme, onde ele nem tava no auge dele no combate ainda. Lá ele tá aguentando o murro que quebrava a casa, velho. Tem literalmente uma cena que o Tai Lung ele dá um chute numa casa e a casa inteira cai no chão, meu. De tão forte que foi a pressão acumulada do chute do maluco, meu. Aí depois que a vilãzinha do mal é meio que derrotada, o Po revela pra raposa que ele poderia ter saído daquela jaula onde ele estava preso a qualquer momento. Mas ele não fez isso porque ele queria testar a raposa para ver se ele estava certo de um pensamento que ele estava tendo, algo do tipo. Não era mais fácil ele meio que já sair de lá, quebrar a Camaleoa na porrada e depois mostrar pra ela as coisas, para testar ela com coisa que não é tão séria, que envolve várias vidas, para falar a verdade? Porque se a Camaleoa basicamente fugisse daquele lugar enquanto o Po estava preso e fosse para outro canto, algo que ela poderia ter feito bem de boa para sair destruindo tudo, ia dar uma merda das grandes, velho. Porque aqueles mestres que estavam tudo ao redor dele lá acumulado não ia poder ajudar em nada. Eles basicamente iam ser só enfeite, porque eles não iam ter habilidade para bater em ninguém. No máximo ia ter só o corpo normal deles mesmo lá. Porque deixou claro que quando rouba o Kung Fu dele, também rouba a força e a velocidade que eles tinham no auge dele. Agora eu vou falar o que poderiam ter feito para poder melhorar isso aí. Porque depois no final do filme, a única coisa legalzinha que tem é só os 5 Furiosos aparecendo sem falar também. É basicamente isso. Os 5 Furiosos meio que não falam nada nesse filme. Aí para ficar algo mais legal, dinâmico, divertido, já poderiam colocar no início explicando o que a Camaleoa estava planejando, algo do tipo, que nem o Lord Shen fez lá no segundo filme. Já começa contando a história dos pavão, etc, que o Lord Shen é de tal jeito aqui, tal jeito ali.
Aí conta a história da Camaleoa com uma motivação melhor, por favor. Coloca ela pelo menos sabendo um mínimo de combate, meu. Porque até o Lord Shen, que não é um mestre de Kung Fu, ele não é um mestre de Kung Fu. Já foi comprovado isso faz tempo. Mesmo ele não sendo mestre, ele sabe como lutar e matar alguém no corpo a corpo. Tanto que ele utiliza adagas, espadas e até lanças que ele mesmo cria para poder improvisar. Porque como ele não é muito forte fisicamente, é meio que rápido e ágil, ele compensa isso usando suas armas que ele mesmo criou. Ou seja, ele conseguiu um método de enfrentar alguém mesmo não sendo tão poderoso fisicamente. Aí depois de fazer a apresentação da Camaleoa, ia mostrar ela destruindo umas coisas, envolvendo as transformações que ela pode fazer com o corpo dela, mudando a aparência. Aí depois disso aí, mostraria o Po com um pouco de maturidade, né, meu? Mostraria um Po mais velho, mais responsável, até com a cara um pouquinho mais de idoso mesmo, mas nem tanto, quando ficar acabado, coitado, né, minha gente? Também ia mostrar uma coisa bem legal, ia mostrar um novo traje do Po. Porque como ele basicamente tem um cargo mais alto, por ele ser mais velho, ele meio que tem encomendado um traje bastante parecido com aquele que ele ligou lá no Reino dos Espíritos, depois quando ele foi enfrentar o Kai. E vamos concordar, esse traje dele de mestre do Shi é muito mais foda que aquela simples calça dele cheia de remendo com um pedaço de pano tudo colorido e embundido lá mesmo lá. Aí depois disso aí a história seria bem parecida com isso. A única diferença é que o Po não ia perder Pazinho, que é aquela raposa com facilidade. Pelo contrário, quando ela invadir esse palácio de Jade, ele ia meio que ganhar dela com uma facilidade, porque como ele é basicamente um mestre lendário nesse ponto aí, ele é basicamente o sucessor do Hugo, cara. Só de você ser isso aí, você já vira meio que uma lenda nesse verso aí. É basicamente isso. Derrotou sem dificuldade, mandou pra prisão, descobriu que Tai Lung, por algum motivo, que é a Camaleoa, porque foi explicado como funciona o poder dela. Ela voltou lá pro vale, tá destruindo um monte de coisa ali. Aí o povo vai investigar. Os 5 furiosos seriam aparecidos até demais, tá? Eles iriam junto com o povo, porque é a função deles também proteger aquele lugar. Por causa disso que foi criado o grupo dele, é basicamente para proteger a China naquela região, até um pouquinho mais esticado. Tanto que eles vão para Gomen City lá no segundo filme. E também outro detalhe, o Lord Shen e o Kai não iam aparecer nesse filme aqui, pelo seguinte motivo. Primeiro porque o Kai, ele meio que não existe mais, meu. Ele basicamente virou energia pura. Depois que ele absorveu o Shiro, pô, junto com os outros Shi que ele tinha, ele basicamente explodiu e virou energia pura dourada lá no Reino dos Espíritos. Então o corpo dele, mesmo no espírito e físico, não existe mais, meio que acabou e sumiu de vez. Já o Lord Shen não ia aparecer por outro motivo. Como ele não é um mestre de Kung Fu, ele não foi pro Reino dos Espíritos. E como ele morreu, ele basicamente foi pro Reino dos Mortos normal. E até agora não mostrou aquele reino. Ninguém sabe como que vai para aquele lugar, como que abre um portal. E se tiver alguém que sabe, ele não vai aparecer nesse filme, até porque só foca na Camaleoa e outra coisa do tipo. Aí logo depois dessa explicação que eu dei aqui, o Po ia chegar com 5 furiosos quase rápido lá no local que a Camaleoa ficou escondida. Ela ia ser bem mais malvada do que é na versão original, porque ela não vira um elefante para só dar um peteleco e um cara cair de uma escadinha. Aqui ela basicamente é meio que pegar o cara e arremessar uns 20 metros de altura quando ele vai cair da escada, depois ele fica batendo que nem um treco e que não presta para até lá no final da escada. Aí eles iam acabar chegando lá no lugar que é o esconderijo dela. E até aqueles capangas iguana dela. Os 5 furiosos meio que quebrariam eles na mão sem nenhuma dificuldade. Vamos ser bem realistas, que lá não representa nenhuma dificuldade para eles atualmente. Aí até o momento final. Ia ser basicamente isso, de acordo com o que esse roteiro planejou aqui. Porque eles nem precisariam ir para aquela cidade desconhecida que por algum motivo as pessoas não conhecem o Dragão Guerreiro. Que é basicamente o segundo título mais importante da China, velho. Porque todo mundo na China sabe quem foi o Oogway. Porque sabem que o Kung Fu meio que salvou a história daquele país e outras coisas do tipo. Que é bem explicado também na maioria das séries que já foi lançado. Mesmo as canônicas e também as não canônicas, né? Aí depois o final seria o seguinte. A Zeng inicialmente estava traindo o Po, obviamente. Depois que ela viu que ia meio que dar... Vamos falar uma coisa que não vai dar ruim pro meu lado aqui. Ia dar besteira. Besteira pro lado dela. Ela meio que já ia começar a se render, meu, pro lado deles. Ela não ia ganhar do nada o título de Dragão Guerreiro. Não. Aquele cargo não ia ser dela ainda. Ela basicamente não mereceria aquilo. Mas... ela ia começar a mudar de personalidade, velho. Não ia mais querer roubar os outros, ia querer ter uma vida mais honesta. Ou seja, ia lá pro Palácio de Jade. A Camaleoa não ia ser muito perigo mesmo, né? Meio que ia se perder fácil pros amigos dela.
Aí a raposinha lá ia começar a ser treinada pelos 5 furiosos que falam. Os 5 furiosos falam, tá bom? É isso. Pelo seguinte motivo. A ideia que eu tô falando aqui, se o Tai Lung também aparecesse, ela não ia conseguir roubar ele não, meu. Nem adianta falar, não, mas no filme ela conseguiu roubar ele, meu. Não vem querer forçar nada não, né? Tá na cara que os caras nem sequer estudaram o personagem, meu. O cara é rápido que nem o Rai, perdeu pra uma camaleão que nem sabe lutar nada, meu. Mas tá de sacanagem com a minha cara. Aí depois que todo mundo voltasse da parte de Jade, Tai Lung meio que ia tentar ficar um pouco lá no reino dos vivos. Só que eles não iam deixar, né, meu? Porque como meio que o Po já mandou ele pra lá, no máximo que teria seria o Shifu sabendo que o Tai Lung tá lá no reino dos vivos temporariamente. Aí ele mesmo, meu, depois que o Tai Lung também fosse juntar a parte de Jade, que seria bem capaz de acontecer, o Shifu meio que se desculparia com mais vontade também. O Tai Lung também começaria até a ouvir ele. E nem adianta alguém meio falar que isso aí não é possível, porque é bem possível sim, porque basicamente eles têm um ódio que não é tão grande um pelo outro, né? Chega a ser o nível extremo de ter que matar, não precisa disso não. Dá pra aceitar a desculpa um do outro e pronto. Eles iam meio que fazer isso aí, ia ter uma despedida, o pobre iria o portal lá no Palácio de Jade mesmo, o Tywin voltaria pro Reino dos Espíritos, pronto, ele teria uma redenção bem melhor do que foi mostrada e com mais lógica também. E agora tu vai fazer o seguinte aqui, mano. Tu vai deixar o like nesse vídeo aqui, vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E também vai me acompanhar aqui com todos os vídeos que eu for postar aqui também, beleza? Então até a próxima aí, valeu e